Olá, sou Vanessa Segala, sócia administradora e diretora da Segala Soluções Contábeis. Estamos iniciando um projeto novo aqui na Segala Soluções Contábeis em comemoração aos 45 anos de empresa. O Segala atualiza. Quem é a Vanessa? A Vanessa é a mãe da Valentina, uma pessoa que gosta muito de fazer festas com os amigos quando pode, e sim organiza e tenta gerenciar toda a equipe da Segala. Estamos aqui hoje, eu e as gestoras nossas aqui da Segala, vamos falar um pouquinho, cada uma vai se apresentar, falando um pouquinho da sua história, do que é a sua pessoa perante a nossa sociedade e perante a Segala. Olá, colegas. Tudo bem? Olá. Então, eu sou a Tiane Felipe, eu trabalho na área contábil já há mais de 10 anos, né? E com a equipe Segala eu estou trabalhando há 8 anos. E agora mais diretamente no departamento de imposto de renda. Fora da Segala, né? Sou mãe da Aurora, esposa do Leonardo, e muito feliz de estar participando desse momento da Segala, né? Muito, muito legal, muito bacana estar aqui com vocês. Jana. Bom, então eu sou a Janaína, estou há 9 anos junto à equipe Segala, com muito orgulho. Faço a gestão do departamento pessoal e eu sou a mãe da Heloísa, sou casada, gosto de, nas horas vagas, de assistir uma série, fazer programação com amigos, com a família. E estou muito feliz em poder fazer parte desse novo projeto. Celita. Olá, sou a Celita, estou na Segala há mais de 20 anos, sou gestora das áreas fiscal e contábil do escritório. Fora do escritório, o que eu mais gosto de fazer, acho que a maioria sabe, é esportes, né? E o meu esporte favorito é o voleibol, que jogo há muitos anos. Também é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que a gente consiga transmitir um pouco do nosso conhecimento, né, para as pessoas que vão nos escutar. Veja que nós somos uma equipe bem seleta, né? Com bastante tempo de casa, né? Então, eu acho que a gente tem muito a agregar aqui nesse podcast aqui para clientes, futuros clientes, enfim, as pessoas que possam nos escutar, nos ouvir, né? Nesse Atualiza Segala. Ou melhor, Segala atualiza. A informação nunca é demais, né? A gente tá em constante, né, contato com rede social e muito conteúdo disponível, né? Então, a gente também quer mostrar, né, as atualizações que o Segala consegue oferecer. Principalmente porque essas atualizações vão ter um impacto, né, na vida do consumidor. Acho que todas as informações das empresas, do consumidor. Então, são Todo bem mundo importantes. acaba sofrendo um pouquinho com essas atualizações, né? O reflexo são para todos, né? Tiane, então vamos começar num assunto que é o polêmico de todo ano, né? Que começa agora em março e termina até o fim de maio, que todo mundo fica com essa coisa, o que é imposto de renda, o que tem que declarar no imposto de renda, como é que é isso, como é que é aquilo, que é um assunto, na realidade, que impacta muito, né? Para o contribuinte, para as pessoas físicas em geral, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. É um assunto bastante polêmico que até assusta, né, algumas pessoas. Mas que a gente, tendo a orientação correta e buscando, né, uma fonte segura, a gente consegue ficar mais tranquilo e acertar as contas que escolheu, né? Esse período da declaração do imposto de renda, ele é né, um pouco mais extenso, né? Anos atrás era até 31 de abril e agora vai até 31 de maio. Então, é sempre uma surpresa o que a Receita Federal tem a exigir do contribuinte, né? Quais as informações que ela vai exigir, né? Que as pessoas apresentem. Então, esse ano, as novidades mudaram um pouquinho, né? A questão em função da atualização da tabela, né? Que ocorreu em 2023. A tabela mensal, né? Refletiu nos rendimentos, né? Atualizou, na realidade, né? Um dos rendimentos tributáveis. Isso, os rendimentos tributáveis, né? Então, que eram 28.559,70, né? Passou para 30.559,40.
certeza. 30.639,90. É isso aí. 79,90, é isso aí. Então, Pouco, aumentou. o que que são esses rendimentos tributáveis, né? Muitas pessoas ficam na dúvida o que que é um rendimento tributável, né? Sim. Então, ele envolve a questão de salários, aluguéis, aposentadoria, Até 65 anos de idade. isso. A questão, outro item de obrigatoriedade é o rendimento isento, né? Que foi... Esse eu acho que nós podemos frisar bastante, né, Tiane? Que isso é uma mudança bem, como é que, digamos assim, o que mais impactou para o contribuinte, né? Que eu acho que ele deve analisar muito bem, até inclusive se ele é ou não é obrigado a declarar. Porque ele deu um passo bem alto, eu achei, até não entendi aonde que o governo quis chegar com isso, né? Que ele passou de 40 mil reais, um rendimento isento, para 200 mil reais. Então, a diferença foi bem grande nisso. E quem que, né, Tiane, vamos ali, quem que entraria nesse grupo ali, né, dos 40 para os 200 mil? Né? Quem que seria obrigado aí? Nós temos a grande maioria dos empresários, né? Que é? Através do quê? Da comprovação da retirada de lucros. E isso é um rendimento isento. A questão também do juros sobre as aplicações financeiras é um rendimento isento exclusivo na fonte. Então, isso impacta bastante, né? Então, ali que a gente vê que talvez, segundo a Receita, que ela tem a sua análise, que mais ou menos em torno de 4,6 milhões de contribuintes que não iriam declarar esse ano 2024. Então, aqui que o Segala atualiza, vem dizer o quê? Que tu tem que ficar de olho, porque talvez você que fez ano passado, talvez esse ano não precise fazer, por esse motivo. Da questão dos lucros, né? De quem é sócio da empresa. Isso daí cabe uma análise, né? É o que eu ia falar. Para ver exatamente se o seu contribuinte, né? Ele é obrigado ou não a fazer a entrega da declaração. E também tem a questão que também eu acho que impactou bastante, que são as duas grandes obrigatoriedades ali, né? A questão do patrimônio, que era de 300 mil e passou para 800 mil, aí deu um pulo aí, né? Então, muitos aí, o que é esse patrimônio, na realidade? Esse patrimônio é o quê? É a casa que você tem, é o carro que você tem, é o saldo do final do ano da conta que você tem. Ou seja, se soma desses itens passar de 800 mil reais, você é obrigado a declarar imposto de renda. E se não, não é obrigado a declarar. Muitos se enquadravam nessa situação também. Então, por isso que tem que ter um olhar diferente para ver se realmente você precisa ou não precisa declarar. E também, uma outra coisa que a gente deve observar, né, é a questão da escritura, o que realmente está no papel, não que o valor de mercado do teu imóvel, né? Então, isso também que dá uma diminuição nessa questão aí. Porque se nós olharmos o valor de mercado, muitos teriam que declarar já há muito tempo atrás, né? A questão que era dos 300 mil e agora passou para os 800 mil reais, né? Isso, exatamente. E é nesses detalhes, né, que as pessoas às vezes acabam, né, ficando com dúvida, né? Então... E agora, mais do que nunca, então, como mudou, né? É interessante essa análise ser feita com antecedência, né? Para ver, né, quanto antes. É uma coisa que a gente tem que observar também, que às vezes assim, ó, que a gente percebe muito no decorrer, né, Tiane, ali, que às vezes hoje o banco, quando precisa um comprovante de rendimento, ele pede se faz declaração de imposto de renda. Então, isso que o cliente vai ter que definir. Se ele não entra nessas obrigatoriedades aí, ele como empresário, enfim, não chegamos na parte agrícola ainda, mas como empresário, se ele não entra nessas obrigatoriedades e ele precisa comprovar renda para o banco ou qualquer outro ente que necessite dessa obrigação, dessa comprovação, talvez tenha que fazer a declaração de imposto de renda. Mas aí é uma opção do cliente se ele vai precisar fazer ou não, né? Isso. E aí entra também o medo de algumas pessoas de declarar, né? Ah, meu Deus, vou ter que declarar imposto de renda, né? Só que, né, pensando no futuro, às vezes vai precisar de uma comprovação de renda, né? Então, né, entra aí a questão de fazer a declaração de forma correta, né? E, né, se isentando de qualquer, né, pendência, fiscalização. Na realidade, eles têm muito, declaração de imposto de renda, parece um bicho de 7 cabeças, né? Que na realidade não é isso. É fácil lógico, nós estamos aí no meio, é muito fácil, talvez para o contribuinte seja mais difícil. Mas aí eu acho a questão mais de saber a atualização, de saber um pouco do que da obrigação, enfim, e seguir o que tem, porque às vezes é coisa... Eles têm lá, não sei porquê, um paradigma, um negócio assim, meu Deus, sabe? Chegou a declarar imposto de renda, né? Tem toda aquela... Eu odeio aquela época, que muitos falam que eu não posso ver, sabe? Então, mas tem muito disso, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que se parar, assim, que vai chegar num momento... Gurias, eu falo aqui pra vocês, vai chegar num momento que
o governo hoje, com a própria declaração pré-preenchida, ele vai te mandar todos os dados, simplesmente Sim. vai confirmar sim, não. Então, não tem muito o que temer em relação Cada a vez isso. mais há esse cruzamento de Sim. informações, né? Cada vez mais. Então, as informações Fiscalização. estão vindo de todos os lugares, né? E vai chegar nesse ponto. E esse preconceito que o pessoal tem, muitas vezes tem, fazer imposto de renda não significa que ele vá pagar imposto também, né? Então, Sim. por isso volta a questão da análise, né? De como se faz também, que às vezes Ou tem essa declarei questão. uma vez, eu preciso declarar sempre? Isso aí, né? Isso aí é cada ano é uma situação. Cada Que nem ano é quem tinha o ano passado, agora que nós acabamos de falar. A situação do ano passado era uma, agora a situação desse ano é outra. E daí o que acontece? Tu precisa, por algum motivo alguém te pediu, tu pode fazer uma declaração e dizendo que tu não se enquadrou nesses itens que tem na legislação, que fala sobre a obrigatoriedade. Tiane também acha a questão do agricultor, né? Que o agricultor não teve diferença, simplesmente atualizou a tabela, né? De 149 ele passou para 153, 199,50. Então, simplesmente houve uma atualização da tabela. Que é o mesmo caso com os rendimentos tributáveis, né? Então, o agricultor eu entendo que ficou da mesma forma. Sim, a comprovação, né, a receita bruta, né, do movimento da atividade agrícola, né, é o item que obriga, né, a declaração da pessoa física rural, né, pelo seu enquadramento de apresentar a declaração. Então, lá dentro, depois da declaração, ele tem que fazer o seu livro caixa, né, e apresentar todo o movimento de receita e de despesa. Né? E aí, essas despesas, né, elas têm que ser vinculadas exatamente com Atividade a sua rural, atividade né? fim. Tiane, tu poderia citar algumas despesas assim da atividade rural que são compatíveis para Isso. a A gente questão informar na de declaração? herbicidas, fungicidas, né, para cultivo de plantas, né, Uhum. seja soja, seja milho, aveia. A manutenção de maquinários também entra nessa Sim. questão. Isso. Que o pessoal tem bastante dúvida, às vezes, nessa questão das despesas, e acaba, às vezes, né, tendo a informação que tudo que é despesa Pode ser se levado, encaixa né? em qualquer atividade, e pelo que a gente sabe, não é bem assim, né? Então, Não, são não é. despesas que estejam relativamente ligadas à atividade fim da, Isso, né? exatamente. Da agricultora. São despesas que são necessárias para produzir, Uhum. né, a O grão, a sua o atividade. que for. Seja leite, seja Uhum. grão, seja bovinocultura, né? Então, Sim. Celita, tu falou uma coisa de despesa que é bem importante lembrar e que às vezes muitos não têm essa informação, não sabem sobre isso, tá? Por exemplo, investimentos, vamos citar um exemplo assim bem prático. Uhum. Aqueles aviário dark que a gente fala hoje, que Sim. custa milhões, Sim. milhões eu digo assim, 2, 3 milhões, depende o aviário, né? Aham. E naquele momento, naquele ano desse investimento, o agricultor não teve talvez a receita que se enquadra nos 153 mil que seria esse ano, digamos, se fosse em Sim. 2023. Porém, essa despesa que ele teve, porque eles vão geralmente é financiado isso, né? Sim. Então, eles adquirem o equipamento, daí financiam pelo banco e as notas vêm todas no ano de 2023, digamos assim. Uhum. Nesse ano de 2023, o que eu quero? Eu deveria, não é que seja obrigada, se eu sou agricultor, não passei dos 153 mil, se eu não quiser, eu não preciso fazer a declaração. Porém, essas despesas que eu vou usar, desse custo desse aviário de 2 milhões, 3 milhões, sei lá, isso eu posso levar dentro do meu livro caixa da atividade rural e compensar com anos posteriores. Porque ele vai dizer que aquele momento ele vai ficar com prejuízo, porque, ou seja, ele vai ter uma despesa e não vai ter uma receita. Ele faz que nem nós trabalhamos com as empresas do lucro real, digamos assim. Só que no lucro real seria um investimento, mas ali seria uma despesa e daí vai ter um prejuízo, ou digamos, de sei lá, 1 milhão, 2 milhões, sei lá. E isso tu pode compensar em anos posteriores. Então, para tu poder utilizar esse prejuízo e compensar posteriormente, tu é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, isso quer dizer que no momento que eu iniciei a minha construção, né, eu já tenho a despesa, Sim. mas eu tenho que fazer, nesse momento, eu tenho que fazer a declaração. No ano que eu fiz a construção, no ano que eu Pra fiz todo o depois investimento, poder- eu tenho que fazer a declaração daquele ano para poder usufruir daquele prejuízo para os anos seguintes. Como é importante isso, porque muitas vezes eles chegam lá e já tem, quando começou a produção, né, nesse exemplo que a Vanessa deu do aviário, né, do Já aviário. tem na receita, tu quer dizer? Isso já tem a receita, e a construção começou 1 ano, 2 atrás. Essa é uma informação Então, que às vezes o agricultor não sabe disso. Ele isso é bem faz, ele importante. não tem a receita, ele acha que ele não se enquadrou no limite da receita, ele não faz. Só que daí, ele diz, não, mas eu construí. Daí ele vem nos anos seguintes, ele quer usar aquele prejuízo. Mas não vai ter que fazer a declaração lá atrás. Retroativa. É, Né? retroativo.
É possível daí, nesses momentos, fazer desde que ele tenha a documentação, Sim, notas pode fazer fiscais, retroativa. só daí tem a multa, né? Só que daí vai ter a multa, por quê? Porque se ele quer usar aquele prejuízo, ele era obrigado a fazer a Sim. declaração. Então, por isso, naquele momento ali, ele vai gerar uma multa para ele. 165,74. Mas, falando um pouquinho das despesas, né? Tem Sim. essa questão da parte da agricultura que muitas pessoas veem a aquisição de terras como uma despesa. Sim. E eu acho que não é bem assim, né, Vanessa? Como é que é o tratamento da terra? Então, assim, eu acho que ali tem que ser bem, bem separado. A única coisa que é despesa é maquinário. É isso que a gente tem que levar, que o agricultor tem que pensar. Que a única coisa que ele tem como despesa da agricultura é o maquinário. A terra é um investimento. É que nem eu aqui for comprar um terreno. É a mesma coisa, mesmo procedimento. Não é uma despesa a terra, é um investimento. Eu tenho que ter sobrado no meu fechamento, na minha declaração de imposto de renda, eu tenho que ter sobrado dinheiro para poder ter adquirido a terra. Então, essa é uma coisa que a gente percebe muito, né? Com os agricultores, que ele tem ideia que a terra é uma despesa. Não, a terra não é uma despesa. Eu tenho que ter sobrado. Eu fiz a minha contabilidade, digamos assim, fiz a minha contabilidade, sobrou um lucro, aquele lucro eu comprei a terra. Essa que tem que ter a definição clara ali dessa questão aí, que a gente vê que percebe-se que eles têm muito em mente. Não, a terra é despesa. Não, a terra não é despesa. Vamos partir um pouquinho agora para a parte, né, que nem o agricultor, né, ele tem o livro caixa que ele deduz, né, na declaração, Sim. né? Então, e esse é uma pessoa física que explora a atividade rural, né? Uhum. E a gente vai ter casos também daquele contribuinte que é assalariado, que é profissional autônomo, né? Como é que é o tratamento daí para uma pessoa, uma psicóloga? Como que ela apresenta a declaração dela? Como é que ela faz a informação? Na realidade, a psicóloga, quando ela é autônoma, tanto a psicóloga como pode ser o médico, o dentista, qualquer atividade é autônoma, digamos assim, né? Então, a atividade do autônomo, ele mesmo tem que prestar mensalmente a conta das receitas dele, das entradas dele, quer que defina isso como receita ou entrada, enfim. Através do que a gente tem que cuidar muito, que agora, né, nós falamos bastante sobre a história do Pix, né? Que a gente comenta muito sobre o Pix, né? Que hoje tudo, na realidade, o que a gente comenta muito com o cliente? Que tudo que entra no banco, tem que ter uma origem, então, né? Então, isso daí, parte dali também. O psicólogo, o dentista, recebeu via Pix. Isso aí é uma entrada, é um dinheiro dele, uma receita. Como é que ele computa? Assim como o agricultor, ele vai levar ele vai fazer o livro caixa dele como autônomo, ele vai ter a receita do mês dele, ele vai ter a despesa vinculada à atividade dele, ou seja, o que é a atividade dele? Um dentista, ele comprou, ele faz prótese, ele pagou o protético, é isso, né? Ele paga para ele para fazer, ele comprou o material dele, e isso é despesa da atividade dele. Então, ele vai ter uma receita, ele vai ter uma despesa, a funcionária, que, né, Jana, Sim, quando tem que assinar a a carteira, com secretária. todo a secretária, enfim, o ajudante, né? Todo que seja legalizado, os encargos sociais em cima disso é uma despesa. O aluguel, se ele paga, publicidade, tudo isso é uma despesa do caixa do autônomo. Então, ele vai ter uma receita, uma despesa, ele chega do quê? Uma base de cálculo, como se trabalhasse no lucro real de uma empresa, né? Mediante isso aí, ele vai aplicar o quê? A tabela do imposto de renda, que começa, Jana, de 7,5 e vai a 27,5. Ali que é a base de cálculo dele ali. Só que ele que tem que prestar conta mensalmente. E depois fazer o ajuste anual na declaração no ano seguinte. Então, todo mês ele faz o seu cálculo. Como um trabalhador hoje tem carteira assinada, ele calcula todo mês os encargos em cima. Ele mesmo, ele vai fazer o seu próprio cálculo e depois vai fazer o ajuste. Na realidade, a declaração de imposto de renda é o quê? É uma declaração de ajuste anual. Ou seja, se tu já antecipou alguma coisa, agora tu vai compensar ou pagar, enfim. Esse acordo que vai ser feito, esse ajuste que vai ser feito, né? E a questão, meninas, das declarações, que tem a completa e a simplificada. Isso também cabe uma análise, né? Qual que é a melhor forma para o contribuinte, que onere menos para o contribuinte, nesse sentido. Vocês podem comentar um pouquinho sobre a diferença de uma e da outra? Sim, a gente sempre tem que optar pelaquela que paga menos, ou restitui Paga mais. menos, Essa é a ideia, né? Paga menos ou Ai, que restitui bom. mais. A gente fala completa ou deduções legais também. É o nome que a gente... tá. Daí, o que é deduções legais? Então, deduções legais, assim, é tudo que você pode deduzir legalmente, que o governo permite, que a legislação permite. Sim. Digamos,
Pagou o INSS como autônomo, digamos que seja um autônomo, daí tu pode deduzir. A questão de despesa com saúde. Daí hoje a despesa com saúde ela não tem limite, sabendo que eu vi que o governo quer limitar essa questão ainda, mas por hora ele não tem limite. Então qualquer limite pode ser deduzido na questão da saúde, que seria o quê? O psicólogo, dentista, médico, fisioterapeuta. São atividades afins aí que podem ser deduzidas na área da saúde. Sim. A despesa com o estudo, que daí é 3.250, né? Que imagina quanto, 3.250, né, Tiane? 3.000, eu agora me pergunto. Mas é 3 mil. 3.000. E por que tão pouco, né, na 651, área nessa parte? Aí que tá. Porque o investimento Tipo, é tanto, tem casos né? que depende, o filho que estuda, se faz uma medicina, se faz uma medicina, odontologia, quanto paga por mês? Não dá Muito nem, caro. não dá nem o valor de uma mensalidade. Mas, Sim. infelizmente, é isso que o contribuinte se revolta com. Eu acho que um pouco da história dele tem a raiva de fazer a declaração, na hora de fazer a declaração, é por causa desses Exatamente. detalhes aí, dessas deduções, Uhum. sabe? O dependente, 3.000 e pouco por ano, da onde que um filho custa? Vocês aqui, Consegue- meninas todas são mães. Meu Deus. Quanto que um filho custa por ano, sabe? Então, são esses detalhes que a gente se revolta, sabe? Que eu acho que o contribuinte se revolta um pouco com o governo. Daí, Com se ele, certeza. nessa completa ou deduções legais, ele pode deduzir isso aí. E daí Sim. vai chegar numa base de cálculo. Uhum. E a outra opção é a opção simplificada, desconto simplificado. Daí tu pega o teu rendimento e deduz 20%, limitado a 13.600 e... Agora não lembro bem 13.600 e algum. 16. ou seja, tem esse limite de 13 mil aqui, que deduz para... Só pode deduzir de 20%, mas limitado a 13 mil. Então, ou seja, daí tu aplica a tabela. Tu tem que ver qual que é. Daí na hora da gente fazer a declaração, a gente tem que ver qual que é a menor base para calcular o imposto devido. Vai calcular Sim. o imposto devido. Daí depois vai reter, ou seja, descontar aquilo que ficou retido. E para ver se vai restituir, você vai pagar. Então, essa é a análise ali. E nessas deduções legais aí, Vanessa, é muito comum, né, as pessoas quererem deduzir, por exemplo, despesa com farmácia, Sim, mercado, muito comum. né? Muito comum isso. Uhum. Como é que é o tratamento daí para esse tipo de despesa? Na realidade, farmácia e vacina, que eles pedem muito isso, né? Sim. Não é dedutível. Tem a ver com a saúde, que se gasta um monte, por sinal, né? Não tanto em vacina, mas como farmácia. Farmácia, principalmente. Mas não é dedutível, porque a farmácia é um comércio de medicamento, não é o profissional. Na realidade, a questão da dedução da saúde é o quê? O profissional, é ele que está fazendo o serviço para você. Então, é ele que tu pode deduzir o honorário dele. Sim. Enfim, é Quando é essa autônomo. questão aí. E a vacina também. A vacina, se você pegar hoje, é um serviço que pode prestar um comércio que está fazendo uma vacina. Então, também não pode deduzir. Porém, se ele ficar hospitalizado, aí vem as exceções da lei, né? Pois, porém, tá? Que se na nota fiscal do hospital tiver mencionado que fez a vacina ou que teve o remédio desenvolvido na nota, Uhum. tu vai lançar o quê? A conta do hospital. Daí você pode deduzir. Mas isso em casos que a pessoa fique hospitalizada, né? Sim. Coisa nesse sentido, assim. E, Vanessa, ali no imposto de renda, né, na declaração, como que é a previsão para a questão de heranças? Eu vejo, é um assunto, assim, que às vezes a gente ouve, né, falar que Uhum. hoje Eu recebi é herança, todo o que que eu exatamente, faço? é uma dúvida, né? Recebi Uhum. uma herança, né, em 2023. Como que eu trato? Como que fica a minha declaração? Na realidade, a herança, quem recebe a herança, ela não precisa justificar. Porque um momento aquele que fez um processo, que pagaram-se todo o ITCMD, enfim, já foi pago isso para o Estado, um valor para o Estado. Então, quem recebe a herança, ele é um rendimento isento. Daí vem aquela história que ele passou de 40 mil para 200 mil reais. Então, se a tua herança, digamos que tu recebeu um terreno e naquele consultor que passou para ti por 40 mil, tu não é obrigado a declarar imposto de renda. O ano passado tu era obrigado, porque era 40 mil como rendimento isento. Esse ano tu já não é obrigado. É essa a questão. Então, talvez ele precise e talvez não precise. Se, então, passar de 200 mil reais, o somatório do que ele recebeu em herança, que para quem recebe é um rendimento isento, ele é obrigado a declarar imposto de renda. E se não, não. Então, resumindo, é tudo uma questão sempre de análise, né? E esses valores, como vocês mencionaram no começo, é o valor de escritura, que daí deve ser considerado. Agora, uma coisa bem importante que tu falou, ó, na questão da herança. Eu recebi, esse exemplo que eu falei ali de um terreno, digamos que ficou para mim numa herança de 40 mil reais, um exemplo. E eu recebi ele em 2023. Agora, em 2024, eu vou vender ele. Só que ele entrou por 40 e eu vou vender por 50.
Tá? O que aconteceu? Eu tive um ganho. Ah, mas daí, muito comum, um cliente diz, não, mas eu recebi herança, não posso pagar imposto. Claro que tu vai pagar, tu recebeu ele por 40 e tu tá vendendo por 50. Tu tem um ganho real de 10 mil reais. Em cima desses 10 mil reais, você vai pagar o quê? Imposto de renda, que é ganho de capital. Esse ganho de capital paga, quando que paga, Tiane? 30 dias após a operação. Olha só. Isso que é Isso também, é o bem pessoal pensa que é no ano Isso. seguinte. Só quando vai fazer a declaração, muitas vezes, né? Sim. As Bem pessoas importante isso. não, às vezes por falta de informação, Sim, né, com não ter certeza. buscado orientação, né, faz o negócio e aí quando chega a hora de fazer a declaração, né, Já está em atraso. já o imposto. está o imposto em atraso, então vai ter incidência de multa e juros, né, desde aqueles 30 dias posteriores da data da operação. E que daí não é pouco, né? Porque a gente sabe que a multa é 20%, limitada a Sim. 20%. Até me corrijam, né, meninas? Mas levando em consideração esse tipo de situação, até seria interessante buscar uma orientação antes mesmo de fazer o negócio, né? Porque aí pode receber orientações antes da melhor forma, né? Enfim. E às vezes até com a economia de imposto, né? Às vezes Exatamente. tem situações Sim. que são isentas, né, do ganho de capital, no caso de venda de imóveis, né? Ou, né, enfim, tem benefícios que o contribuinte às vezes não sabe que pode se beneficiar, né? Então, cabe a orientação correta. É, eu acho que Tiane, esse do ganho do capital é o segundo episódio do podcast nosso, porque tem muito assunto, né? Porque ele é bem complexo. Digamos assim, tem tanto para analisar para a questão do agricultor, que ele também tem as suas... Pode economizar muito nessa questão aí, né? E também o próprio urbano, digamos assim, né? Que também ele pode ter suas economias no caso de venda, enfim. Então, eu acho que isso aí tem bastante situações ali que devem ser analisadas e que pode, como a Tiane disse, pode vir ter uma boa economia. Tá? Só que tem que ser sentado e analisado. Bem como tu diz, Jana, antes que a gente orienta para muitos aí, né? Contribuintes, enfim, que tipo assim, antes de fazer o negócio, ele sente com o seu contador, analise a situação, que ele pode ter uma grande economia. E isso todo mundo gosta, né? Gosta. A pergunta que não quero calar. Diga, Celita. Malha fina. Quando se fala de malha fina, a gente se assusta, né? E que agora, ultimamente, é imediato. Então, hoje, amanhã, já tá, se tá em malha, já aparece. Sim. O que leva, né, uma declaração a cair na malha fina? Ou não tem um critério? É assim, eles escolhem, essa aqui, né, tem muita despesa, essa, né? Qual que é? Tem algum critério da Receita avaliar essa questão das declarações caírem em malha fina? Digamos que o primeiro e o que mais envolve até as informações que as empresas informam para a Receita, né? É a questão que hoje, esse ano foi a última DIRF, né? Que os contadores entregaram, Sim. né? Que isso aí é diretamente a informação que o empresário informa através da DIRF, que daí ano que vem vai ser a INF, né? Mas que esse ano foi a DIRF, então, a informação que o empresário informou para a Receita e ele vai declarar. Se tiver 1 centavo de diferença daquilo que o empresário fez e o que ele informou, Sim. já vai entrar em malha fina. Isso é uma... É rigoroso, então. Isso aí é sistema, né? É Sim. sistema e isso aí é automático já. O cruzamento de dados é muito eficiente, Sim. né? Então, as empresas fazem informações, né? Batem com a do contribuinte. A empresa lá do serviço médico, os planos de saúde também informam, batem lá com a dedução que eu faço da minha despesa médica do plano. Sim. Né? Então, os cruzamentos são muito, muito grandes e Cada vez mais. Cada vez mais a E quando Receita, tem tá? a questão da saúde, despesa com saúde também é um alerta, tá? Porque quando eles têm muita despesa com saúde, pode estar certo que talvez eu tenha que comprovar se realmente ocorreu essa despesa. Porque hoje tem as informações que o quê? Por exemplo, o profissional que, quando que ele é uma clínica, a empresa vai informar através da DIMED informação para a Receita, quando é uma pessoa jurídica. Quando é uma pessoa física, digamos que o dentista for uma pessoa física, o psicólogo for uma pessoa física, na declaração do psicólogo ou do profissional. Daí esse cruzamento demora um pouco mais, porque ele tem que esperar o psicólogo ter entregado, Sim. ou o fisioterapeuta ter entregue a declaração e eu ter declarado. E isso demora um pouco mais, mas também é esse cruzamento também. E quando há excesso, que eles veem que tem muita despesa, eles querem daqui a pouco pedir e justificar, né? Que tu comprove. Daí, hoje a gente tem trabalhos são online, né? Mas a gente tem que mandar a documentação e verificar.
E às vezes eles começam a pedir mais coisas, eles pedem a questão da dependência, que também isso tem que cuidar na questão da dependência, que a dependência, por exemplo, hoje um filho ele pode ser dependente até 24 anos se estiver estudando. Sim. Senão, tem que ter colocou ele na declaração, informou que ele está dependente, não tem nenhuma despesa com instrução, pode estar certo que um alerta vai acontecer. Então, tem que ter esses vínculos, essa coisa que ele cuida muito. E agora, esse ano também, tem a questão da pensão alimentícia, que vai ter mais dados para declarar também. Quem é judicial, eles vão querer saber mais dados também. Isso nunca tinha acontecido, é uma coisa nova também. O CPF do alimentando, né? Tu vai ter que colocar o CPF do alimentando, quem por exemplo, assim, paga a pensão alimentícia, e daí vai ter que botar o processo que vinculou, que se tem um processo judicial, qual que é o número do processo que vinculou esse pagamento dessa pensão. Então vejam como não dá para ficar inventando valores, né? Não, sempre tem que ter cuidado nessa parte de despesas. E assim, por exemplo, o fornecedor da nota fiscal, ele pode ser considerado solidário, né, nessa despesa alta, assim, tipo, o contribuinte usa um monte de despesas, né, fornecidas pela empresa tal. Ele pode ser considerado solidário se essas despesas não forem reais? Na realidade, ele vai questionar, talvez, o prestador de serviço. O que aconteceu? Já tivemos casos, não recentes agora, mas eu penso que agora, tu emitindo a nota informado na DME, eu acho meio difícil, mas talvez eles possam pedir um diagnóstico da doença, um diagnóstico do que, por exemplo, fez implante, mas aí hoje o implante dentário são valores altos, né? Talvez eles peçam alguma coisa para justificar o que foi feito realmente. Mas isso com a DME não tem se percebido mais muito. Mas lá atrás, quando não tinha DME, eles pediam muito disso. Certo? Se é por recibo os valores altos, eles querem um diagnóstico do que é. O detalhamento do serviço, né? Isso aí. Tem que ter uma coerência, né? Exatamente. Nas informações. E com relação a gente sabe que existe um prazo, né, para o período de declaração do imposto de renda, né? E como que fica a questão de se influenciar? Eu vou entregar, vou ser um dos primeiros a fazer minha declaração, vou deixar lá para o final, para o último dia. Tem algo que interfira com relação à entrega? O prazo de entrega da declaração, ele inicia nessa sexta-feira, dia 15 de março, e vai até 31 de maio de 2024. E a questão da restituição, ela é feita por ordem também de entrega da declaração, mas também tem a lista das prioridades. Sim. Os primeiros são, né, as primeiras pessoas que vão receber a restituição são os idosos acima de 65 anos. Os que tem alguma doença, alguma moléstia, tem algum... de doença ou moléstia, ou os educadores, né, os profissionais os ligados professores, à educação. Os professores agora também estão sendo reconhecidos nessa questão. E também o Não Pix, sabia. né, se você informar a sua chave Pix, que seja o CPF, Você pode restituir antes. Então é bacana, né? Não deixá-la para o final, né? Sim. Porque Principalmente também, se tiver caso imposto a tenha valor- restituir, né? Exatamente. né, tem quem recebe de volta, mas também tem quem paga, né, É. o imposto, infelizmente, Sim. né, mas... Tiane, essa questão de quem paga também, que eu acho bem importante a gente colocar aqui, né? Que isso é uma coisa que vem de anos, mas isso é muito importante para o contribuinte. Saber aquele que paga e que facilita pela forma das deduções legais ou pela declaração completa, que ele pode fazer uma contribuição, uma doação para o fundo da criança e do adolescente, né? E o fundo do idoso, questão de 1% do seu imposto. Até 3%, mentira, até 3%. não 1%. 1% é a pessoa jurídica. 3% na hora de fazer a declaração. Então, isso é bem importante. E o que é importante também, não só quem paga, mas quem também restitui. Porque tem o que a gente sabe é que aqui no nosso município, que é Manaus, nós temos uma capacidade muito grande, mais de R$1 milhão de arrecadação. E a gente não consegue arrecadar 300, 150, eu agora não lembro se foi esse ano que passou 300 mil, acho que não foi esse valor, não tem números exatos ainda. Mas assim, não conseguimos arrecadar isso, saber que nós temos 1 milhão de capacidade para isso. Então, por quê? Porque aquele que restituiu, ele também pode fazer a doação. E daí, na restituição dele, ele vai receber o quê? Aquele valor corrigido, ele não perde. A única coisa é que no dia 31 de maio, ele tem que pagar aquela guia.
Essa é a E única depois, diferença. e depois ele vai fazer aquele valor, vai ser corrigido na restituição. Sim. Ele pode fazer essa ajuda. E essa destinação do valor para os fundos da criança e do adolescente, né, ficam no município, né? Direto na Sim. conta direto, deles. Exato. E não era em nada, Não, Exatamente. não. que muitas vezes as pessoas confundem essa doação como se, né, tu tivesse que desembolsar alguma Desembolsar. coisa. É que antigamente eles tinham medo de fazer a doação porque entrava em malha fina, mas hoje sai um DARF, sai até com um código de Pix para pagar. Então não tem, sabe? É Facilitou um simples, né? monte isso aí. Então é bem simples. Uma vez, sim, tinha que fazer depósitos, então era fácil entrar em malha fina. Hoje não. Hoje sai o DARF do teu complemento anual, se tu tem, no caso, para pagar, e o DARF do Pix das doações. São 2 DARFs, no caso. Um pro fundo da criança e adolescente e outro pro fundo do idoso. Então, sai esses aí, 3 DARFs. A única coisa que tu vai ter que pagar esses 3 DARFs aí. Mas, enfim, é uma com coisa assim que tu facilidade. ajuda uma entidade. Sim. E saber o quanto é, né? E eu sempre digo, nós somos uma criança e seremos um idoso, né? Então, nós temos que Certeza, pensar muito certeza. isso. E como o idoso, como a velhice é cara, nós temos que pensar muito nessa questão. Né? Eu acho que nós temos que frisar muito isso, o contribuinte tem que saber muito disso. E falar com o seu contador que faça a declaração para ver se eu não posso, não me enquadro em fazer essa doação. Pena que só as declarações na forma de deduções legais e completas que podem fazer. Que se todas pudessem, imagina o quão importante seria, né, para as entidades. Sim. E esse dinheiro fica, né, diretamente para a entidade, né? Não vai lá para o órgão federal para depois Para fazer depois destinação. voltar, né? É. Então é um caminho mais curto de ajudar quem precisa, né? Sim. Com certeza. Celita, então, a gente sabe ali que no final do ano, acho que foi, que eu não lembro mais, que o governo, né, do estado queria passar a alíquota de 17 para 19,5, né? Isso. E na realidade, os deputados não aprovaram essa lei. E daí agora ele deu, como é que tu diz sempre? Ele deu com uma mão e tirou com a E outra. tirou com a outra, né? Né? Então, o que tu podia falar para nós agora a respeito dessas isenções? E até a própria agora, que vai começar agora na questão da cesta básica. O que vai impactar para o empresário, para nós consumidores? Sim. Isso, né, eu chamo de um ato desumano, né, do nosso governo, porque vai afetar, assim, os produtos mais vendidos, né, que são essenciais para o ser humano, para a sobrevivência do ser humano, que são os produtos da cesta básica, né, entre eles arroz, feijão, o café, a nossa erva mate. Então, esses produtos, até 31 de março, têm uma alíquota interna de 7% de ICMS. E a partir de 1º de abril, parece piada, né? Mas não é. Tá ali publicado, tem um decreto publicado, né? Que essa alíquota de 7 vai para 12, né? Então, 5% de aumento na carga tributária dos produtos mais vendidos, mais consumidos, né? Pelo gaúcho, vamos dizer assim, já que o decreto é estadual. E, infelizmente, né, vai afetar todas as áreas, né, desde o empresário até o consumidor final, né, quando a gente vai lá comprar o produto básico para sobrevivência. Então, é um impacto bem grande, assim, né, eu vejo que eu chamo mesmo de desumano, eu acho que ele pegou pesado, né, nessa questão. Na realidade, eu acho que se nós tivéssemos aceitado a alíquota de 17 para 19,5, não ia afetar tanto, né? A maioria dos estados, né, aumentou a principal alíquota interna, né, do estado, eles aumentaram, né, por exemplo, o Maranhão é um estado que tem uma alíquota de ICMS interna de 22%, nós temos uma alíquota de 17%, então ele não mexeu na alíquota interna, mas em contrapartida, ele tirou algumas isenções, né, também, E afetaria, inclusive, hortaliças e verduras? E essa parte é pior ainda, Tiane, porque as verduras, hortaliças e frutas não tinha carga tributária. O ICMS era zero. É zero até 31 de março. E a partir de 1º de abril é 12%. Então, o impacto nas verduras e hortaliças, quem é mais fit aí, que não é o meu caso, Agora não vamos mais. né? Mas, enfim, vai ser um aumento bem significativo. Inclusive, eu ouvi dizer também as flores, também que não tinha alíquota, era isento. A partir de 1º de abril, é 17%. Então, Nossa, se vocês ganhavam flores dos maridos aí, agora, quem sabe vai diminuir. Agora a né? dificuldade de ganhar flores vai se tornar... Não vai dar para Elas ser já eram fitness, caras, vão não ficar vai... mais caras. Vai ser Nossa, numerosos. isso aí. E o impacto, né, muitos... Pois é, se daí eu te pedi essa questão do impacto para empresário, porque, tipo assim, vamos pensar.
eu, empresa do Simples, né? Que impacto teria? Eu, empresa presumida e real, o impacto também é diferente. É diferente. As empresas do Simples não vão ter um impacto direto ali na emissão de notas, na revisão, no cadastro dos produtos, isso não vai mudar nada, tá? O que vai mudar é o custo, né? Quando ele é comprado, o fornecedor dele, o custo vai ser maior, consequentemente, ele vai ter que fazer uma revisão ali no preço de venda, né? Para as empresas que são tributadas no lucro real e presumido, aí a atenção tem que ser bem maior, porque vai mexer em todo o cadastro do produto dele, né? Então, todos esses produtos ali que pertencem à cesta básica, vai ter que ser feita uma alteração de CCT, né? A redução que tinha antes, porque era uma redução que nós tínhamos de base de cálculo, por isso que você chegava a essa alíquota de 7. Eles vão ter que revisar que esses produtos não vão mais ter essa redução. Então, ali no dia 1º de abril, antes de ser emitida qualquer nota fiscal para as empresas que não são enquadradas no Simples, tem que ter toda essa informação correta, né? Porque o que muitos estão dizendo, o Estado vai prorrogar, mas não vamos contar com isso, porque ele está tirando bastante benefícios. Então, o empresário, assim, eu recomendo que esteja preparado, né, para que esses documentos saiam de forma correta, né? Porque, como a gente vinha falando, cada vez mais a intensidade dos cruzamentos de informações, o Estado costuma olhar produto por produto, ver se está com o cadastro correto, né? Então, é importante que seja revisado, inclusive, né, falando da revisão de cadastro de produtos, é uma coisa também que a gente recomenda muito, né, que seja feito pelo menos uma vez por ano pelo empresário, porque é no cadastro que vai dizer o imposto que tu vai pagar, né? E quem que eu tenho que acionar para fazer essa revisão de cadastros? O sistema, né, a primeira coisa que o empresário contador tem que fazer... Porque às vezes, o que acontece, Tiane? Que às vezes o que acontece? O sistema, às vezes ele não sabe muito da legislação, daí ele precisa do auxílio do contador para fazer essa questão aí. Então tem que estar meio que uma parceria junto aí. Isso. Sim. E a gente manda todas as informações, inclusive, né, monta, né, todas as informações e envia para o empresário e ele encaminha para o pessoal do sistema, que isso geralmente é sistema. Mas como são produtos da cesta básica e não tem a NCM, né, definida para cada um, né? Por exemplo, ele vai falar lá em arroz. Então, tu vai ter o arroz parboilizado, tu vai ter o arroz normal, tu vai ter, né? Enfim, tem que ser, isso vai ter que ter uma análise de quem, né? Em resumo, de quem todo faz o cadastro. produto tem que olhar a NCM. Isso aí, porque a NCM é produto por produto. Porque o parecido, eu sempre digo, o parecido não é igual, né? O parecido não é igual. Infelizmente, a legislação é assim, né? Ela confunde a nossa mente muito, Sim. né? Mas, né, essas notícias não é muito bom, né, a gente dá, mas o nosso café da manhã vai ficar mais caro, o nosso almoço vai ficar mais caro, a nossa janta vai ficar mais cara. Triste realidade. Triste realidade, bem-vindos, né? Já estava, né, já está complicado, né, os preços já estão elevados, e agora com essa carga, infelizmente, né, vai ter que ser repassada. Quem vai pagar vai ser o consumidor final. Celita, e ali a questão, não podemos deixar de falar, e que interessa a nossos clientes também, e a todo o pessoal em geral, na questão do agro, né? O que vai impactar também na questão dos insumos deles, dessa questão aí, nessa reforma nossa aí do Estado? Sim, a parte do agro foi afetada pela a questão dos herbicidas e inseticidas. Né? Até 31 de março, os herbicidas e inseticidas não incidiam nenhum imposto, ICM não tinha, era isento. E a partir de abril, o contribuinte vai ter que recolher um fundo de reforma para o Estado. Tá? Na emissão da nota, também falando na parte fiscal, ali para o empresário não vai mudar nada. Porém, sobre aquele ICMS desonerado, ele vai ter que recolher esse fundo de reforma para o Estado. Que vai começar em abril com uma alíquota de 1,7%, né, sobre o ICM, e vai terminar lá em outubro de 2025, que vai chegar a quase 7%. Então... Jana, tá parecendo a desoneração da folha de pagamento. Então, já estava difícil, né? Na Fica parte pior. do agro, né? Eu falo e lamento muito, porque também sou filha de agricultores. Então, o insumo já era caro, né? Sim. E, infelizmente, o empresário vai ter que repassar isso para o agricultor, né? E, consequentemente, é uma cadeia. É uma cadeia, né? Vai, o agro não vai bem... Vocês imaginem o custo que vai ter o agro. E com o preço do soja que tá, do jeito que tá. Como é que vai ficar? Todo mundo acaba sentindo um pouco, né? Sim, o reflexo é meio que geral, né? Na realidade, é o início da cadeia, é o agro, né? Então, vai refletir em todos, né? E essa isenção dos insumos, olha, desde que, né? Então, que nem eu disse, há mais de 20 anos, né? Eu desconheço que tenha tributação de ICM nesses insumos. E agora, né?
né, vai ter esse recolhimento. Quando a gente acha que já viu tudo, né, Celita? Isso, quando a gente acha que já viu tudo. E se eu for seguir, lá em maio também vai ter muitas máquinas, né? Tem redução de base de cálculo de ICM também, né? Tem a previsão de ser extinto isso aí também. Então, na Vai verdade, aumentar o custo das máquinas. vai aumentar também o custo ali das máquinas. Enfim, tudo que tinha redução, benefícios fiscais dentro do Estado, ele está tirando. Então, ele não mudou a alíquota, mas em compensação, ele está tirando tudo que era benefício fiscal, que cada Estado tem o poder de fazer, né, os seus benefícios, e o governo, né, vem tirando gradativamente ali, aos pouquinhos, ele vai acabar com todos eles, pelo que a gente está vendo. Celita, e a questão ali nos frete? Tem uma mudança, alguma coisa nessa questão de frete interno aqui no estado Sim. também? Os fretes até 30 de abril, se for feito aqui dentro, né, ele é isento. Então, tem a previsão dessa isenção até 30 de abril. Na minha opinião, assim como o frete é uma coisa que movimenta bastante, eu acredito que nesse segmento possa sair uma prorrogação de isenção, tá? Mas Esperamos que sim, né? esperamos que sim, porque senão, E né? daí o impacto vai ser grande, porque vocês imaginem um frete, como é que vai ser ficar o valor do frete? Vai aumentar mais ainda a questão do que tu já pagava na cesta básica, daí para transportar a cesta básica, tu tem mais um frete, daí vai aumentar mais ainda esse custo. Sim, e a alíquota seria 12 também. Então, ele quer, tipo, unificar, na verdade, colocar a alíquota aqui da maioria dos produtos 12, né? O que não for 12 é 17, né? E tudo tributado, né? Tirar todos os benefícios que, né? Jana, nós falamos ali em rendimentos isentos do imposto de renda, e uma coisa que é um rendimento isento é a questão do FGTS, Isso. tá? E agora tivemos mudanças agora em março Sim, na questão do sim, FGTS, né? Então, uma das várias mudanças aqui, a gente só foi falando de mudanças, Segala né? atualiza, né? Parece que Segala atualiza notícia Nossa. ruim, mas não é assim, né? Também, né? Não, nem todas, né? E não é são culpa ruins. do Segala. Sim, mas a partir agora de 1º de março, né, tivemos uma mudança bem importante, que é a questão do FGTS digital, né? Então, agora é uma plataforma nova que veio para facilitar, né, digamos, Sim. deixar o processo menos burocrático. Então, ali a gente tem algumas mudanças no sentido o empresário estava acostumado a pagar a guia de FGTS sempre no dia 7. Então, tivemos mudança ali com relação ao vencimento da guia, que agora ela vai passar para o dia 20. Então, todas essas mudanças, elas estão vindo por uma forma de simplificar, né? Então, a gente tem ali, hoje a gente já tem a DCTF Web, que também está sendo uma mudança recente com a REINF, a entrada de alguns impostos, né? Então, tá unificada na guia da DCTF Web, que vence dia 20. Agora nós vamos ter o FGTS Digital, que também vai vencer no dia 20. Então, são tudo mudanças que vêm também para simplificar um pouco a vida do empresário, né? E para o trabalhador também. Então, agora ele não vai ter mais que liberar, no caso de uma rescisão, não vai mais ter que fazer aquela liberação para o saque da FGTS, vai ser tudo de uma forma mais, né, automática. E também tem a questão, um ponto bem importante nessa mudança, que é a questão do pagamento. A guia, o pagamento vai ser exclusivo por Pix. Então, aí talvez a gente tenha uma resistência, porque é Pix. Hoje a gente sabe que o Pix ele tá dominando, mas ainda tem empresários, pessoas que... Só vai poder pagar pelo Pix? Sim. E a gente tava vendo agora também que tá surgindo notícias, porque como é algo agora recente, de março, né? Então, eles também estão... Porque com certeza isso vai ser... pagar em abril, né? Isso, vai pagar dia 20 de abril, no caso, vai ser a primeira, né? Então, a gente já viu notícias ali que vão abrir para pagar na lotérica, mas seria tu teria que fazer um saque Pix, daí para conseguir pagar a guia. Então, né, as notícias são bem recentes ainda, né? Mas, a princípio, o pagamento seria exclusivamente por Pix, né? Então, é mais uma mudança ali, né, no departamento pessoal, mas creio que essa vem para melhorar, né? Ai, que bom. Esperamos que sim, né? Damos adeus à velha GFIP, né? Depois de muitos glória anos. a Deus. Porque vai ser tudo mais automatizado, né? Jana, a gente tem vindo, assim, eu acho, de uma mudança desde a entrada do essencial, né? 2018 para cá, que o setor ali do departamento pessoal teve muitas evoluções, né? Sim. Digamos assim.
E o e-social, o que tu diz? O que tu se refere, assim, que às vezes até as pessoas falam, mas eu sei que muitos nem sabem, sabe? É. O significado do e-social Exatamente. para as empresas, Sim. pro próprio pessoa física, né? Sim. Pro contribuinte, enfim. É. Que importante disso para ele. Porque hoje carteira digital, nem mais temos a carteira Sim. de trabalho, ela é digital. Exatamente. Então, o E-Social, na verdade, é um programa também do governo, né, que teve o intuito de ter essa unificação das informações, né? Então, ele começou lá em 2018, teve um cronograma de implantação, começou com as empresas com faturamento maior e foi entrando gradativamente, e hoje todas as empresas já são obrigadas a esse envio do E-Social. E nada mais é do que as informações são centralizadas, tudo que for informação do trabalhador, né, vai para o E-Social, digamos, né, é um envio que é feito de forma automática e imediata, né? E nesse ponto eu friso bem a questão da importância. No passado a gente tinha mais brecha, né? Vou fazer uma alteração de salário, daí não era bem esse, retifica lá na carteira, ajusta, né? Então, hoje em dia isso não é mais possível, porque a partir do momento que a gente fizer uma informação no aumento de salário, uma informação de férias, né? Uma rescisão, tudo vai automaticamente, o governo já está sabendo. A Tiane foi desligada, né? Não, né? Ô, Tiane, não. Isso não vai acontecer na Segala. Então, então, o empresário ele tem que estar mais atento. Mais atento, tem que ter mais cuidado. Então, aqui também eu reforço a importância o alinhamento da comunicação, né, entre escritório e empresa. Parceria, né, a parceria. Né? Então, muito importante isso, né? Exatamente, a gente precisa ter as informações, né? E aconteceu, o fulano já saiu de férias e tu me avisa depois, né? Não, a gente precisa ter essa informação antes para fazer o envio, né? Isso não quer dizer que não vá acontecer imprevistos, né? A gente sabe que na vida real imprevistos acontecem, né? Tava programado as férias e não vai poder sair, mas só com o E-Social, a gente tem que ter todo um processo, né? Então, eu tenho que fazer o envio da informação, vou cancelar a informação, a gente tem que estar atento a prazos. Uma admissão no passado, tu chegava lá hoje, registra a Celita hoje. Hoje não pode ser mais feito... Não dá início no mês. Hoje eu tenho que enviar um dia antes da pessoa começar, né? Sujeita a multa. Na realidade, isso já era lá atrás. Sim, já era, mas o jeitinho brasileiro, né? Sempre foi assim. Exatamente. Só que o papel tudo aceita, Exatamente. né? Exatamente. Aquele jeitinho brasileiro, o papel tudo aceita, né? Mas hoje não tem não mais. Se eu não informar, se eu informar no dia, que a pessoa está começando no dia, automaticamente, provavelmente já vai vir uma multa, né, de 800 e poucos reais. Né? Então, porque não tem, as informações são automáticas agora. Então, eu tenho que informar hoje, dizendo que a pessoa vai começar amanhã. Aí, claro que a gente espera no que mínimo um dia antes, tu tem que um dia fazer a antes. informação Exatamente. Então, tudo isso vem para tornar, por isso que a gente estava falando, né, seja no imposto de renda, aonde for, o cruzamento das informações está muito... cada vez mais rigoroso. Exatamente. Então, e essas informações, por exemplo, do FGTS Digital, elas são pegas diretamente do portal do E-Social. Então, não vai ter a questão da CNDs, agora vai ser muito mais também, porque se tiver qualquer irregularização de FGTS, vai ser... Porque antes o sistema era mais demorado. Jana, agora que tu falou me chamou a atenção, do FGTS. Aquele que deixa pra pagar em atraso. Exatamente. Agora vai trancar uma CND na hora. Federal? Pode ser federal? Sim. Federal. Porque antes era... Porque a gente tem muitos casos não. A gente sabe que muitos, às vezes, não conseguem pagar o FGTS por um motivo e outro, que na realidade deveria ser pago, né? Porque o Ministério do Trabalho diz que o FGTS é a mesma coisa que o INSS, que é descontado do funcionário, ele deve ser pago. Porque é apropriação indébita, né? E até a gente procura, até mesmo no momento de uma rescisão, né? A gente, para fazer a rescisão, a gente procura que tenha todo o período quitado, né? Para que o trabalhador também não saia lesado, né? E até porque a multa do FGTS incide sobre o saldo, enfim, né? Tem todo esse cuidado, né? Para ser feito. Mas é por isso que agora, cada vez vai ser mais difícil de escapar, porque as informações estão ali de forma imediata, não tem como burlar o sistema. Não tem como, né? Não era assim, eu vou mudar. Né? Então, e os cruzamentos são constantes, né? Cada vez mais. É governo, é Estado, né?
município. E o que vai valer agora, até pela questão do FGTS, vai ser o número do CPF. Então, né, que vem de encontro, né? Então, o CPF vai comandar tudo. Né? Até mesmo ali na questão da admissão do trabalhador, vai ser CPF, vai ser o que vai comandar, né? E como tu também estava falando da carteira digital, né? A carteira de trabalho também é digital, né? Então, ela deixou de ter validade, então a carteira física não tem mais validade, porque se eu assinar, isso entra até na questão da assinatura dos documentos, né? Como a burocracia acabou sendo, ele veio para flexibilizar essa questão, né? Porque hoje eu vou lançar lá no meu sistema uma admissão, o trabalhador, se ele tiver o aplicativo baixado na hora, ele vai saber que ele já está registrado. Então, a Sim. questão E também das as férias também, assinaturas- quando ele recebe também, Sim, né? tudo. Então, não dá para errar, digamos, porque até a gente sabe que dá para ativar a notificação, né? Então, se eu lançar um salário lá e depois, opa, me enganei, ele já viu. Agora foi. Agora foi. Não tem mais volta. Vai ter que justificar. Jana, eu falei pagamento das férias. Eu tenho sempre aquela. E não é só eu, acho que também o empresário em si tem muita dúvida da questão, né? Do fracionamento. Como que pode Sim. ser feito, não pode ser feito, quantos dias, enfim, porque eu tenho bem essa questão ali, pode ser pago em três vezes, mas como que é esse fracionamento? Sim. É uma dúvida bem comum, Vanessa, fica tranquilo, porque é uma mudança que veio lá com a reforma trabalhista, né, de 2017, então, 7 anos depois, é uma dúvida que a gente tem bem recorrente no departamento pessoal, diariamente, né, porque realmente tem todos os critérios, então, as férias que antes podiam ser fracionadas em 2 períodos, agora elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, mas para ser feito dessa forma, tem que respeitar alguns critérios, né? Então, que são eles, né? Um período tem que ser de pelo menos 14 dias. E os outros não podem ser nenhum inferior a 5 dias. Então, ali ele te dá a margem, né? Tu vai Sim. poder fazer de 14, um de 16, 16 dois e de outro 8. de 5, né? Então, nesse sentido que ele te flexibiliza, né? Então, dá para ser feito. É uma coisa que eu vejo que veio para facilitar para as empresas, porque às vezes, não dá para sair os 30 dias, né? Então, tu tem essa margem e até vendo pelo lado do empregado, né? Às vezes, tu consegue sair mais vezes, né? Então, Sim. durante o ano. E só tem que sempre estar atento a esses... Tem que, até nesse ponto, acho bem importante frisar a questão das empresas que fazem férias coletivas, né? Que a gente vê que é uma coisa que acontece e depois que é feito não dá mais para consertar, né? A empresa tem intenção de fazer férias coletivas, né? Então, nesse período ali, já cuidar o período que ela tem intenção de fazer, porque vai impactar, né, nos demais períodos, Sim. né? Então, vai ter que o restante do saldo que ficar vai ter que ficar dentro da regra para poder fracionar, senão ali Que fecha com já os períodos bagunçou. de... Exatamente. E, Jana, é opcional. Tu pode continuar dando os 30 dias. Sim, é uma... opcional. Isso, veio como Tá. uma possibilidade a mais, mas Sim. ela se torna opcional. Claro que também é sempre um entendimento, um acordo entre As partes. Sim. ambas as partes, né? Mas tem essa possibilidade que né, a gente vê que Sim. está sendo foi interessante, né, essa mudança. E o abono não, a venda das férias continua sendo os 10 dias. Continua sendo limitado a esses 10 dias. Tiane, uma coisa que que eu acho bem importante falar no imposto de renda, a senha Gov. Essa Polêmico. senha Dita Gov. senha Gov. Polêmico. Sim, agora. Polêmico que na realidade não é só imposto de renda, porque vocês, a Jana também no departamento pessoal também usa ela. Sim. É né? para tudo, Pra praticamente. tudo. E o contribuinte usa para tudo, né? Sim. Só que o que a gente está se deparando com essa senha Gov aí, que agora no imposto de renda, a maioria não lembra a senha do Gov. Né? Daí Aí que tem tá o todo problema. esse processo aí que o governo um pouco não está ajudando nessa questão do reconhecimento facial, daí vai para senha bronze, vai para prata, vai para ouro, e para fazer tal serviço tem que Sim. ser na prata, tem que ser na ouro. Aí tem um monte de confusões aí, né? A senha Gov, ela é muito importante do contribuinte ter ela guardada, Seria criada. um outro episódio do próximo podcast também, eu Pode, acredito, né? pode ser. Que só sobre a senha Gov. Como recuperar a senha Gov? Tá, Os passos, é possível, né, fazer a recuperação, só que Sim. às vezes é um pouco
complicado dependendo do tipo de pessoa, né? Até o acesso à tecnologia que essas pessoas têm, né? Então, Sim. Eu vejo que quem mais sofre com isso é o mais idoso, né? isso, mais idoso, exatamente. Ele vai sofrer mais com essa Exato. questão, porque daí às vezes ele tem uma senha, ele nem sabia que ele tinha Exato. senha, Uhum. não sabe a senha, daí tem que fazer todo aquele processo, não é. tem aplicativo com o banco, daí começa a ficar mais né, complexo. Porque às vezes um advogado cria, depois o É. contador cria, depois o departamento pessoal cria. Sim. Então, várias pessoas, né? É um serviço que, né, a nível federal, que várias pessoas vão ter que ocupar ele, né? Então, é bem importante ter esse cadastro e guardar a senha, né? Sim. Ter sempre ela ou guardada na cabeça, na sua memória ou, né, enfim, em papel, né? Para que facilite na hora da utilização. Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o MEI e a declaração do imposto de renda. Eu sou o MEI, eu tenho que fazer, é obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda por eu ser um MEI? Boa pergunta, Tiane. Essa aí, os MEI que fiquem atentos, né? Na realidade. O que a gente tem que cuidar muito da questão do MEI do limite, né? Mensal e o anual, porque ele se perde um pouco nessa questão. Ele acha que ele organizou o MEI agora em março, e ele tem 81 mil de limite até o final de dezembro. Não é assim. Na realidade, é 6.750 mês, vezes o número de meses que tu organizou teu CNPJ. Então, parte dali. Começou agora em março, a gente sempre trabalha com um espaçozinho. Eu trabalho com 67.500, que dá uma folguinha ali, né? Então, uma coisa que é isso aí, da questão do limite do MEI em si, para ele não ser desclassificado, que daí tem todos os outros, um outro podcast para falar sobre o MEI, que daí mais coisas, né? Que o MEI, ele parece ser simples, mas tem muita gente que não é MEI e quer ser MEI, né? E tenta ser MEI, daí tem esses poréns aí, né? Mas na questão do imposto de renda, o que é bem importante o MEI saber, que eu acho que isso, talvez ele nem tenha essa informação, orientação, né? Se ele é uma área de serviço, digamos, tem uma presunção, né, nessa área de serviços, que 32% do faturamento dele, que ele declarou lá na declaração do MEI, que é feita, né, a parte, não é uma declaração do MEI, mas naquele valor lá, daquela declaração do MEI, digamos que for 50 mil, 32% daquele valor é isento. Se eu sou um serviço, qual é a minha despesa que eu relacionei com aquele serviço? Daí eu vou ter, tipo assim, 50 mil é a minha receita. Eu tive 15 mil de despesa, tá? Que são, aliás, 15 mil é isento, tá? Vamos fazer que fosse 30%. Para números exatos, né? Para trabalhar números exatos. E daí, a minha despesa, eu teria que pegar os 50 mil, descontar os 15 mil e descontar as despesas. E se chegou no valor tributado dos 30.639, ele é obrigado a declarar imposto de renda. A questão agora da isenção, não, porque vai ser meio difícil, porque agora o limite dos rendimentos isentos, que passou de 40 para 200 mil, não vai pegar o MEI, mas sim na parte tributada. Então, é esse cálculo que o MEI esquece de fazer, que eu acho bem importante ele se ligar. Quando é serviço, é 32%. Quando for comércio, é 8%. Daí que é aquela presunção do lucro presumido. Sim. Sabe que no presumido tem essa presunção. Sim, Deu 8% para comércio e indústria e 32% para o serviço. Então, esse caso que tem que cuidar. Depois que aplica a presunção, desconta As despesas, né? Uhum. Despesa, e daí vai ficar o que é tributado. E uma coisa é a declaração do MEI, como MEI, né? E depois a declaração da pessoa física, né? Que tem a inscrição do MEI é outra coisa. Sim, porque o MEI, ele tem um CNPJ, ele vai declarar pelo aquele CNPJ. Sim. A pessoa física está atrelada ao MEI pelo CPF, que é o CPF, a declaração do imposto da renda. Então, esses casos, daí eu digo mais que agora vai pegar mais na questão do tributado mesmo, né? Agora, te digo, Jenny, quantos fazem isso? MEI fazem assim. Acho que poucos. De novo, a velha análise, né? Tem que ser analisado, né? Então, aí falta uma orientação. Até onde o governo tem esse cruzamento, essa informação, a gente não sabe, né? Porque ele tem a informação do cruzamento da declaração do MEI. Aí ele tem. Mas agora vamos pensar, ele tem como? Se o MEI chegou no limite de 81, é serviço, ó. Que despesa tu tem no serviço? Geralmente é muito pouco.
Vamos pensar. Sim. Né? A gente vê pelas nossas empresas que prestam serviço, que despesa, eles já são classificados, às vezes, no presumido porque não tem despesas. Ou, né? Então, tipo assim, já vai pela presunção porque não tem. Sim. Então, eles têm, o prestador de serviço, eu diria, para ele ter uma visão um pouco mais... Uhum. Um pouco né? mais de cautela, né? Um pouco de cautela nessa questão se ele é obrigado a não declarar imposto de renda. E o MEI já tem tantas vantagens, né, também. Não custa Na nada realidade- fazer a declaração de forma correta, né? Sim, depois ele não paga nada, né? Ele paga o seu INSS. Ele paga, no caso, se ele for serviço, R$5, que é o ISQN. E senão ele paga o INSS. Então, ele não paga imposto. É uma parcela bem pequena, né, considerando. Não, mas não é o INSS dele. Sim, Ele sim. paga os R$5, que é o Sim. imposto dele, que seria o serviço que ficaria Que é para a o que prefeitura. mais. Meninas, então acho que vamos encerrando o nosso podcast de hoje, nosso primeiro episódio, e que venham muitos outros episódios em 2024. Eu agradeço a essas minhas gestoras aqui, que são meus braços direito, minha perna, braço direito aqui, nos ajudando nós aqui. E quero que vocês sigam nós nas redes sociais e contamos com vocês para o próximo episódio. E que Deus nos permita estar aqui presente.